Bom dia, amigos, tudo bem? Meu nome é Carvalho. O nome pelo qual eu sou conhecido é Carvalho. E eu quero falar com os amigos hoje sobre o seguinte assunto: foi permitido fazer guerra aos separados e os vencê-los. Meus amigos, eu estava falando uma série de mensagens relacionadas ao início, mas hoje eu me senti compelido a falar algo com relação ao tempo final, aos últimos 3 anos e meio, da era atual, para que depois seja introduzido o reino de 1000 anos. Existe hoje uma grande controvérsia entre os que falam sobre as Escrituras se os servos de Yahushua vivos passarão pela grande tribulação. Por causa disso, muitos argumentam que não passarão pela grande tribulação porque vai haver um arrebatamento secreto antes disso ocorrer. Outros dizem que vai haver, sim, essa passagem dos separados, né, que aqui na tradução em português está como santo, mas essa tradução não é boa. Um dia eu vou explicar por quê. Essa palavra não é adequada para expressar o sentido que se quer transmitir nas Escrituras. Então tem aquele grupo que diz que vai passar, né? E isso cria na mente de quem ouve uma certa confusão. Vai passar pela grande tribulação ou não os servos de Yahushua? As Escrituras revelam que sim. Eu já acreditei quando estava por um bom tempo, mesmo entre nós, eu estava com aquela mentalidade cristã de que os vencedores não passariam pela grande tribulação, né? Mas as Escrituras não permitem esse entendimento. Esse entendimento, ele não é bem adequado. Então, a razão pela qual muitos afirmam que os servos de Yahushua não passarão pela grande tribulação é que eles alegam que Yahushua não faria isso, né? Mas quem lê a história, não somente do Oholial, que é o corpo de Yahushua, mas a história do povo do Criador, se você lê o livro de Hebreus, você percebe lá isso, né? Então, a vida do povo, do Criador aqui neste planeta Terra, como ele está atualmente, sem a presença do reino manifestado, do reino de Yahu manifestado aqui, certo? Você vê que esse povo sofre, começando de Abul, que a gente conhece por Abel. Então, sempre houve uma resistência. Por quê? Depois que o homem pecou, o domínio deste planeta Terra passou a ser de Ra-Satã, do inimigo, daquele que conhecemos por Satanás. Então, o domínio passou a ser dele. E hoje nós estamos num território inimigo. E Yahushua disse que ele nos enviou como ovelhas para o meio de lobos. Então aqui nesta terra estão habitando ovelhas, que são servos de Yahushua, os que creem e temem a Yahu, e também tem os lobos, aqueles que querem a todo custo nos destruir, nos matar, tirar nossa liberdade. Por um lado, isso está correto, porque, como disse Ra-Satã a Yahushua, dar-te-ei os reinos deste mundo, porque eles me foram entregues.
Quem fez essa entrega, quem deu essa legalidade e permissão, foi o homem, Adão, lá no jardim, no Éden. Pois bem, então nós vemos que há essa resistência ao povo de Arro. E Arro quer implantar o seu reino aqui na terra, por um lado, para que a vontade dele seja feita na Eretz, como é feita no Shoal Mayal, certo? Mas existe essa resistência porque foi dada uma legalidade para que o inimigo entrasse aqui, para que Hassatã entrasse aqui. E Hassatã se apossou disto. Quando nós chegamos no capítulo 11 de Hanô de Galut, que nós conhecemos por Apocalipse, certo? É que nós, a partir do versículo 15, é que nós vamos ver que o reino deste mundo, os reinos deste mundo passaram a ser, voltaram a ser de Yahushua, né? De Arro e do seu ungido. Pois bem, então, meus amigos, essa controvérsia existe, mas existe principalmente dentro de uma mentalidade que não foi tão iluminada pelas Escrituras, pela luz da Ruha através das Escrituras. Então, eu afirmo que, de acordo com a minha compreensão do que eu tenho lido ultimamente, pesquisado muito, haverá sim o sofrimento, a morte dos que creem em Yahushua e que não haverá este tal arrebatamento secreto. O arrebatamento será único e visível. Visível. Depois eu quero compartilhar esses assuntos pormenorizados com vocês. Mas o ponto é que eu quero enfatizar, que nesse período dos últimos 3 anos e meio, nós teremos a grande tribulação e a ira de Ulrim e do seu ungido. Então, essa ira, ela não vai nos atingir, nós seremos guardados da ira, certo? Nós seremos guardados da ira, mas da grande tribulação, que será aquele período em que os sofrimentos não atingem diretamente, não são lançados diretamente para atingir só o homem, esse período, todos os que estiverem vivos aqui passaremos. Então nós precisamos, meus irmãos, nos preparar espiritual, psicológica e até mesmo fisicamente para esse dia, para esses dias que virão. Então, as Escrituras dizem que o nosso espírito e nossa alma e o nosso corpo devem conservar-se íntegros para a vinda de Yahushua. Então, não vamos criar uma hipótese de um arrebatamento secreto, porque, segundo dizem, ensinam, e eu mesmo já ensinei assim, que Arro vai tirar o seu povo, mas a história não revela isso. Então muitos usam como referência o que Yahushua disse. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, né? Então, aí eles vão mencionar que um foi tirado e outro deixado. Um estava no moinho, um foi tirado e outro deixado. Uma estava no campo, um foi tirado e outro levado. Então, com base nesses textos mal entendidos, se criou esse ensinamento do arrebatamento já basicamente no século XX, por aí assim, que começou essa ênfase a esse assunto. Bem, mas eu não estou falando propriamente de arrebatamento, eu estou falando de que nós iremos sim passar esse período da grande tribulação se estivermos aqui na terra vivos. E as Escrituras dizem que, isso está lá em
Ranod Galuti, Apocalipse capítulo 3, versículo 7, que foi permitido fazer guerra aos separados, que são os crentes, e os vencê-los, ou seja, eles vão morrer. Então, como é que vai ser permitido que se mate os irmãos naquele período, né, desses 3 últimos e meio, e ter ao mesmo tempo um arrebatamento? Não vai ter arrebatamento senão no final desse período da grande tribulação. Bem, então, nós precisamos nos preparar espiritualmente, vivermos na presença de Yahushua, tendo comunhão com os irmãos, nas reuniões, tendo uma vida de oração adequada no dia a dia, uma vida de leitura e meditação na palavra, uma vida de pregação das boas novas pelos vários meios que temos disponíveis, uma vida de separação do mundo, separação das coisas que não agradam ao nosso Pai. Então nós temos que juntos fazer isso, irmãos. Atenção, você que me ouve no Brasil, nós somos um só corpo, não só aqui onde eu moro, nós somos um corpo inteiro na terra. Só um, temos que orar, interceder, fortalecer, encorajar, edificar, consolar cada um de nós. Então nós temos que ter esta preparação psicológica. Psicológica é porque nós temos que nos preparar mentalmente para essa possibilidade, que é concreta. E também fisicamente, porque às vezes nós podemos sair das nossas cidades, dos nossos lugares, nos esconder em algum lugar, né? Principalmente na presença de Yahweh. Esse é o melhor esconderijo. Mas mesmo assim, fugindo para ali ou para acolá, nós sabemos que vamos morrer alguns, nem todos irão, porque haverão vivos na vida de Yahushua, certo? Mas uma boa parte vai morrer. Então, como nós não sabemos se vamos ser os que vamos morrer fisicamente, ou se vamos ser aqueles que vamos escapar, então nós precisamos, de qualquer modo, também nos preparar fisicamente. Começar a andar, caminhar, sair do sedentarismo, para a gente ter energia, força espiritual, psicológica e também força física, né? Que mesmo eu sabendo que há limitações, aqui nós não vamos falar sobre esse assunto de força física, mas futuramente nós vamos conversar. Então, eu quero dizer a vocês, já quase finalizando, que nós passaremos sim por esse período de teste, de prova, mas também de muitas bênçãos. Bênção porque nós seremos um testemunho aos adoradores da besta, certo? Um testemunho aos adoradores da besta. Segundo, que nós amadureceremos seguramente espiritualmente nesse período. Se hoje você vive confiando no seu salário, confiando no seu dinheiro, confiando em suas riquezas, confiando no seu status quo, chegará o momento que você nós confiaremos unicamente em Yahweh. Chegará o momento em que diremos, como o salmista disse: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro, o nosso socorro, vem de Yahweh que fez, Yahweh que fez o Shomayal e a Eretz, o céu e a terra. Então hoje nós estamos vivendo muito folgados, irmãos, muito à vontade, mas chegará o momento que isso não será mais possível. E Yahushua, escrevendo ao Rolial em Esmirna, ele disse: alguns serão presos, falando para ela naquele tempo, no primeiro século, mas também nos inclui hoje, alguns serão presos e mortos, mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Muito obrigado, um abraço, Sholeim.